Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o Pergunte ao Químico dessa semana, ele é um pouco mais complicado de responder até, porque é uma coisa um tanto quanto profissional e pessoal ao mesmo tempo, né? Eu vou responder uma pergunta só, né? Que no caso me fizeram, um amigo meu me fez, né? Que é o seguinte, qual é a intenção, né? Qual é a principal coisa que faz com que a gente divulgue ciência, né? Por que que a gente faz isso, né? Qual a motivação na realidade, né? O que que é essa motivação, né? Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente fala um pouco sobre ciência para as pessoas e elas acabam não acreditando, né? As pessoas preferem ouvir, por exemplo, outras pessoas que têm certa notoriedade dentro de algumas comunidades, né? Ou pelo fato dessa pessoa ser um político, ou por ser um médico famoso, né? Não que o médico não seja um cientista, né? Existem muitos médicos que são cientistas, mas existem outros médicos que acabam tomando caminhos que são mais relacionados com coisas sincréticas até mesmo, do que relacionado com ciência, né? Às vezes tem alguns médicos que começam a falar sobre curas quânticas, né? E pode parecer estranho isso, né? Pode parecer que não existem médicos que falam sobre essas coisas, mas existem sim, né? E isso é uma coisa assim que a gente para e pensa, mas como que uma pessoa que estudou tanto tempo ciência, né, pode começar a falar sobre coisas que muitas vezes uns coaches, né, estão falando, né? E que na realidade é muito sério, né? Porque você está lidando com esperança das pessoas, né? Esperança, muitas vezes, relacionadas com curar uma doença, né? Curar um problema psicológico, né? E aí as pessoas acabam tomando esse caminho, né? E qual que é a motivação, então? A motivação realmente é você fazer com que essas ideias, né? Esses caminhos não sejam mais tomados, né? Esse que é o principal motivo da gente fazer divulgação científica, né? E basicamente as pessoas elas pensam o seguinte, que divulgar ciências, e isso dentro do meio acadêmico mesmo, né? As pessoas pensam que basicamente divulgar ciência é divulgar o que você está fazendo, né? Então pode ser, por exemplo, na produção de um artigo, ou pode ser de repente você pegar um conteúdo e jogar no Facebook, por exemplo. Só que a divulgação científica ela é bem mais complexa que isso, gente. Ela não tem relação simplesmente com você mostrar alguma produção científica para as pessoas. Na realidade, fora do Brasil, o termo nem é divulgação científica, né? O termo é mais relacionado, por exemplo, com popularização científica ou mesmo democratização científica, que eu acho que são termos muito melhores, muito mais coerentes do que simplesmente divulgação científica, porque divulgar ciência é simplesmente realmente você apenas mostrar, né, alguma coisa. E não é bem isso que o divulgador de ciências ele faz, né? O divulgador de ciências, o que ele faz? Ele desenvolve um processo chamado transposição didática, tá? O que seria isso? Seria você pegar um conteúdo científico e trazer para uma linguagem mais escolar. Notem que é uma linguagem escolar, não é uma linguagem do cotidiano, né? Então é você pegar um conteúdo científico e levar para o livro didático, né, da escola, né? Por quê? Porque você já nesse processo você já consegue deixar a coisa muito mais simples. Por quê? Porque as pessoas que estão em formação, ou seja, os alunos, eles são pessoas que estão nesse processo e a forma como você trabalha com eles, você consegue fazer com que seja muito mais simples deles entenderem. Se é mais simples para as pessoas que estão em formação entender, né, você fazer essa transposição, fazer essa tradução de conceitos científicos, né, também vai ser mais fácil de uma pessoa que, em teoria, já trabalhou, já estudou, né, pegar um livro didático e também conseguir fazer essa leitura e entender o que está ali sendo trabalhado, né? E, obviamente, né, tem um fato interessante que é o seguinte, a divulgação científica, que a gente vai começar a chamar a partir daqui de popularização científica, ela se passa pelo processo de você pegar o conteúdo que passou-se pela transposição didática, que está no ensino formal, né, ou seja, o ensino em sala de aula, o ensino didático, né, com livro didático, e você vai levar ele para quê agora? Para o ensino não formal. O que é um ensino não formal? Pode ser um museu de ciências, pode ser a parte televisiva, pode ser internet,
pode ser qualquer conteúdo que não seja vinculado à escola, que não seja vinculado à universidade. Então você leva isso para esses ambientes, né? Então o que acontece? Esse processo que passou-se pela transposição didática, você leva para lá. Então, o que você tem agora? Você tem a pesquisa que foi desenvolvida no meio acadêmico, que foi transposta para uma linguagem escolar, levado ao público geral. Então você abre ao público geral isso. Então isso é divulgar ciência. Quando você faz esse processo, você deixa a coisa mais simples e dessa forma então fica mais simples dessas pessoas que não têm um conteúdo científico diário ou mesmo que ficou muito lá para trás, conseguir entender, diferenciar o que é ciência e o que é pseudociência, ok? Então a ideia de divulgar ciência é essa, é acabar com esses mitos científicos, é acabar com esse processo de anticientificismo que nós estamos passando atualmente, né? Então essa é a motivação. Quando você vê uma pessoa que acreditava em alguma simpatia, deixar de acreditar na simpatia e passar a procurar conceitos científicos, pesquisas científicas, isso assim, dá uma sensação muito boa, né? Porque dá uma sensação de trabalho cumprido, né? Então, é essa que é a motivação, né? Se você consegue fazer uma única pessoa mudar a cabeça, né? A sua motivação cresce, né? E a sensação de trabalho finalizado é muito boa. Então é aí que está o negócio, né? Quem divulga ciência tem isso dentro dele, né? E isso é uma coisa muito legal de fazer, né? Eu tento trazer um pouco de ciência aqui para vocês, né? E esses vídeos aqui são para desmistificar um pouco a ciência, né? Trazer essas respostas que as pessoas têm. Mas mesmo assim, trazendo um pouco de conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele é muito amplo, né? Então a gente tem que tentar fazer essa transposição didática, né? Mesmo assim, ainda existem pessoas que vêm e criticam o trabalho, né? Obviamente, isso é normal, o trabalho tem que ser criticado para a gente sempre melhorar, né? Mas existem pessoas que estão contaminadas com esse anticientificismo, com essa caracterização de uma forma enganosa de ciência, né? Dessa ciência sincrética, né? Que foi passada para elas, né? Então, por exemplo, um amigo meu fez essa pergunta para mim porque ele viu que havia muitos comentários de pessoas que acreditam, por exemplo, que o flúor vai fazer mal, ou, por exemplo, nos vídeos relacionados com terra plana, né? Ou, por exemplo, vídeos relacionados com algumas coisas com as partículas, né? E as pessoas elas se confundem muito com essas coisas, né? Então, tipo, acredita que as partículas fundamentais elas vão poder ser quebradas em outros pedaços menores, né? E não, elas são partículas fundamentais, não tem como dividir mais elas, né? Ou então, por exemplo, que o flúor adicionado na água, realmente, eu trouxe um vídeo sobre isso, né? Um vídeo falando sobre um processo que as pessoas acreditam, né? Que o flúor pode atrapalhar a glândula pineal e dessa forma as pessoas serem mais suscetíveis, né? A controle do governo, né? Então essas coisas. Então realmente existem essas pessoas. Eu tentei trazer de uma forma para quebrar essa mística, né? Mas mesmo assim atraem pessoas, infelizmente, que acreditam na pseudociência, né? Infelizmente é dessa forma que o nosso país está passando, né? Por esse momento, né? E aqui vai a principal crítica do vídeo, né? Que é o seguinte: se hoje existem pessoas que acreditam em pseudociências, propagam pseudociências, a culpa é de quem? É dessas pessoas? Não. A culpa é minha, né? Como um divulgador de ciência, como um pesquisador, né? Eu tenho doutorado, né? A culpa é de todos os professores das universidades, a culpa é dos professores das escolas, a culpa é dos alunos que estudam ciências. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm a coragem de vir a público e trazer a explicação científica da forma correta. Então, a culpa de ter um movimento anticientificista no Brasil é culpa da própria ciência, né? A ciência ela se fechou dentro da universidade e não foi a público, né? E, obviamente não é só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro acontece isso, né? Mas a gente tem muita culpa. A ciência, o cientista em si, que se fechou dentro de uma redoma, o cientista que se excluiu da sociedade, o cientista que se fechou dentro do laboratório, ele é culpado. Então, o que acontece hoje na sociedade? Que as pessoas dão mais ouvidos a mateiros, coaches, políticos, quando se fala de ciência, é pelo fato de que a ciência se isolou da sociedade, né? Então, acredito que o processo de divulgação científica, que eu
expliquei aqui, que é essa transposição didática, né? Elevando para áreas não formais de ensino, né? Ela é muito importante. Então, essa é a motivação de a gente ter um canal de ciências, né? Então, espero ter respondido essa pergunta, espero ter colocado uma sementinha de questionamento na cabeça de quem viu o vídeo até aqui, né? Peço, se for possível, para você curtir esse vídeo, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique lá no sininho para você sempre receber mais vídeos sobre divulgação científica, né? Deixa um comentário aqui se você já viu alguma informação, né? Vamos colocar entre aspas assim, de anticientificismo, né? Que prejudica as pessoas, né? Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.